Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar um vídeo para falar de um diálogo que houve entre Emmanuel e Chico Xavier, justamente no ano de 1932, no mês em que o Chico lançou o seu livro Parnaso de Além Túmulo, com carinhoso entusiasmo então de Manuel Quintão. E foi justamente nesse ano e nesse mesmo mês que lá nas Minas Gerais, o padre Júlio Maria de Manhumirim, né, no seu jornal O Lutador, era o nome do jornal do padre, ele escreveu uma áspera crítica condenando o livro e o médium, Chico Xavier. Né. Ele disse um bocado de coisa lá que ofendeu bastante o Chico, mas uma coisa que ofendeu o Chico é que ele disse que o Chico devia ter uma pele de rinoceronte, como dizia um amigo meu, seu Pepe, rinoceronte, para caber tantos espíritos, porque ele falava do livro, né? Estava falando do livro, Parnaso de Além Túmulo, em que muitos espíritos escreveram, e ele fez esse comentário então irônico, e muitas outras acusações gratuitas, eram tantas, aliás, que o médium, então inexperiente, muito jovem à época, ele se sentiu demasiadamente chocado, ele que havia sido católico até então, e ele foi constrangido a buscar o leito. Deu-lhe uma dor de cabeça, uma coisa muito severa, ele foi para o leito, foi e se recostou em seu leito, né? E lá ele estava pensando um bocadinho sobre esse assunto, ele pensava, então a luta era aquela ali, pela qual ele passava naquele momento? Valia a pena, será? Pensava ele, ser médio e ficar exposto assim ao juízo temerário das pessoas, às acusações gratuitas? Seria justo aguentar então aquele xingatório quando ele estava possuído, ele, Chico, possuído das melhores intenções de divulgar os ensinamentos do Cristo Jesus sob a ótica da doutrina espírita, trazendo mensagem de incontáveis espíritos, né? Ele já estava ali umas 2 horas, mais de 2 horas na verdade, recostado no seu leito ali, pensando sobre esse assunto, né? Quando viu então Emmanuel ao seu lado, o Emmanuel então com uma fisionomia assim severa, né? Com o corpo avantajado ao lado do leito do Chico, e o Chico então, ao ver o seu mentor, não teve dúvidas, né? Foi logo contando para ele o que tinha ocorrido, e ele supôs então que o seu amigo o acariciaria, sem restrições, que apoiaria os seus pensamentos, enfim, que o adularia, como diria a minha avó Maria, né? Emmanuel, porém, de pé, com aquela fisionomia severa, repito, falou-lhe firme, mas, Chico, eu não vejo razão para solenizar esse assunto, para dar tanta importância para as coisas que o padre disse, né? Ao que Chico respondeu, o senhor está vendo? O senhor está vendo? O padre disse que eu tenho uma pele de rinoceronte. Ele disse que eu tenho a pele de rinoceronte. O Emmanuel então olhou bem sério para ele e disse, se não tem, precisa ter, porque se você quiser cultivar uma pele muito frágil, muito fininha, cairá sempre com qualquer alfinetada, e não seria possível então a viagem da mediunidade nos caminhos do mundo com uma pele fina. O que me lembrou meu pai, né? Meu pai, no mesmo sentido do Emmanuel, ele dizia pra gente que o médium tem que ser casca grossa no sentido de tolerar essas alfinetadas, esses xingamentos, esses revés, especialmente quando o médium está no começo. Isso acontece muito em relação à família, aos parentes, aos amigos, que nos censuram a dedicação ao campo da mediunidade, a filiação ao espiritismo. Então meu pai dizia que a gente tem que ter tem que ter uma pele como é que fala? Pele de jacaré, tem que ter uma pele de jacaré, né? O Emmanuel disse isso para o Chico, mas o Chico então respondeu, Emmanuel, nós temos o nosso brio, senhor, a nossa dignidade pessoal precisa ser preservada, é difícil viver com desrespeito público, com xingamentos gratuitos, ainda mais escritos para todo mundo estar lendo o tempo todo sobre o assunto, né? Foi então que Emmanuel fitou bem sério, o Chico fitou bem sério, com muita firmeza mesmo, exclamou, escute, Chico, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, você, Chico, é que está aqui esperando uma carruagem elegante para viver entre os homens? Aquela pergunta foi tão profunda, alcançou o âmago dos pensamentos do Chico, das reflexões do Chico, que ele então despertou daquela sua, como é que chama aquilo?
daquele seu melindre, daquele seu marasmo, daquele seu melindre, levantou-se assim de um pulo da cama, pensou um bocadinho, fez uma carantonha assim, puxa vida, é verdade, pensou ele consigo mesmo, mudou a sua conduta, né? Mudou a sua conduta íntima, mudou a sua conduta física, ajeitou a roupa, pediu licença ao Emmanuel e saiu. Foi dar conta do trabalho que lhe cabia, esquecendo as palavras do padre, imediatamente. Isso acontece conosco. Isso acontece conosco. Na casa espírita na qual nós frequentamos e da qual nós somos trabalhadores, nós poderemos observar que isso acontece conosco, acontece muitas vezes com os nossos companheiros, e é de nós lembrarmos então essa lição a nós próprios e aos amigos, lembrando que Jesus deixou a terra pelos braços da cruz. Jesus, o médium de Deus, o médium dos médiuns, que é o nosso modelo e guia, precisa ser lembrado nesses momentos. Assim como o nosso irmão Emmanuel, um avatar espiritual, deu essa orientação para o Chico, o inesquecível médium, exemplo para todos nós, que saiu daquele melindre inicial, daquela reflexões nociva para ele mesmo, e culminou a ser o médium que todos nós conhecemos, né? Você comente aí o nosso vídeo, se quiser comentar naturalmente, mas o que eu acho importante é você compartilhar o nosso vídeo com seus amigos espíritas, o vídeo para os espíritas, compartilhe com os nossos amigos espíritas, a fim de que eles também possam ter conhecimento desse assunto, porque todos nós, na Casa Espírita, buscamos desenvolver as nossas aptidões mediúnicas e todos nós estamos sujeitos a essas questiúnculas, especialmente as da crítica, que às vezes vem inclusive dos nossos companheiros da casa, que muitas vezes não atendem às manifestações que os espíritos fazem através de nós, às vezes até porque não gostam da gente e acham que se o espírito não iria buscar a nossa pessoa para trazer essa ou aquela mensagem. Isso acontece nas casas espíritas, né? Então a gente precisa deixar de melindre e ir adiante, cumprir o papel que nos cabe de sermos os carteiros do mundo espiritual a entregar as correspondências aos homens da terra. E vamos adiante.